Boa tarde, Alfredo Pinheiro. Muito obrigado por ter aceitado o convite para participar neste freerunning especial. O Alfredo Pinheiro é licenciado em Educação Física, é professor e treinador e ao longo da sua carreira ficou ligado a algumas das melhores marcas do fundo e do meio fundo em Portugal, nomeadamente no setor masculino, através do António Pinto, que apelida do melhor atleta branco de todos os tempos. Está também ligado a outros grandes atletas, como o Paulo Catarino, o João Lopes, o Nuno Costa, o Rui Teixeira. Também corre e mantém uma forte ligação à corrida e ao atletismo, nomeadamente através do desporto escolar. E é por aí mesmo que nós vamos começar, até porque estamos aqui neste ecossistema do desporto escolar que se faz aqui em Lousada, este corta-mato do CLDS do Tâmega, que se faz aqui em Lousada já há mais de 20 anos. O Alfredo está ligado ao desporto escolar, como estava a dizer. É cada vez mais difícil encontrar miúdos, alunos, para participar no atletismo em termos de desporto escolar e para trabalhar esses miúdos com rigor, ou é mais fácil do que há 20 anos atrás? Ora, antes de mais nada, boa tarde. Eu é que agradeço este convite. Conheço o Sr. Vereador há muitos anos e estimo e satisfaz muito o trabalho que tem feito, nomeadamente aqui no Concelho de Lousada, obviamente, e que serve de exemplo para, principalmente para os concelhos mais limítrofes, da qual eu me incluo. E muitas vezes falo nisso na minha terra, em Amarante, que Lousada está 10 passos à frente dos outros. Relativamente à questão, vou já fazer aí uma pequena alteração. Quando ele dizia que o António Pinto era provavelmente o atleta melhor branco, caucasiano, agora já não digo isso. Acho que há um atleta, tenho a certeza, um atleta, o Jakob Ingebrigtsen, que de facto já supera tudo e todos, é um fenómeno autêntico e está a demonstrar a cada ano que passa, embora seja ainda muito jovem. Obviamente que não tem ainda marcas nos 10 mil metros, marcas na meia maratona e na maratona, mas tudo potencia para que de facto vá superar tudo e todos. Relativamente à questão base que me formulou, efetivamente e sem demagogias, atualmente é mais difícil. Os jovens de hoje estão muito menos motivados para a prática desportiva, falando atletismo, falando muitas outras modalidades, menos para o futebol. Também fruto dos clubes que se reorganizaram e formaram aqueles centros, aquelas academias, por assim dizer, e que quase que canalizam tudo que é jovens que têm algum gosto e algum prazer pelo desporto, quase todos são, digamos que, sugados pelo futebol. Não vou dizer que é mau, obviamente que não, é uma modalidade e obviamente também é a modalidade que a mim mais me dá gosto de ver, depois do atletismo, claro, mas continuo a ver e a gostar muito de futebol e a ser envolvido pela comunicação social, a ser envolvido pelo mundo, que o futebol é a modalidade base, é a modalidade mais mediática, é a modalidade com mais dinheiro, com mais sucesso, pronto, obviamente. Voltando à questão do atletismo, os jovens de hoje têm, não vou dizer aversão, mas têm dificuldades em entender que o atletismo é uma modalidade que também pode ser muito divertida, também pode ser muito aprazível de praticar. E eles pensam sempre, correr, não gosto de correr, correr cansa muito. E não, o atletismo longe de ser isso, não é? Portanto, temos a parte da velocidade, os saltos, as partes técnicas e tal, mas para eles o atletismo é sempre a questão do correr.
Um exemplo rápido, fizemos há uma série de dias, portanto no dia 30 de janeiro, a seleção para estarmos aqui neste magnífico espaço, lá na minha escola, e tivemos pouquíssima adesão. E o que é que quero dizer? Não falo por este ano, falo por uma sequência de anos que cada ano se nota que há menos participação dos alunos no corta-mato da fase escola, que antes era uma festa, era um divertimento, as turmas inteiras participavam, agora raramente se vê esse fenómeno. Fico então com a ideia que, no fundo, o desporto escolar acaba por não estar a ajudar na criação de hábitos saudáveis e de prática desportiva, também começa a ter dificuldade em detecção de talentos, e eu pergunto-lhe, já se deparou com alunos cuja disponibilidade física para a corrida seria muito interessante, seria excepcional até, e que depois não consegue convencê-los a treinar, a praticar e a explorar a modalidade? Não ia dizer 1, nem ia dizer 2, nem ia dizer 4, nem 5, nem 10, nem 15, digo muitos. Há efetivamente essa questão, mas também temos que voltar ao início. Há um momento nas nossas vidas em que nós temos uma ideia formulada e está decidido assim. Eu conto o meu exemplo rápido. Eu, quando era jovem também, participei em vários campeonatos regionais corta-mato, como este, e também não corria. Gostava era de jogar futebol, gostava de jogar handball, gostava de jogar voleibol e jogava federado. Corrida não. Corrida nunca, nessa altura já havia uma equipa na minha terra, clube na minha terra, com alguma dimensão até, portanto não foi falta de oportunidade. Na escola ainda não havia desporto escolar nessa altura, mas havia já clube federado na minha terra e com alguma expressão. A minha ideia era só o futebol, voleibol e handball. E continuei isso até à saída da escola aos 18 anos. Depois, um clique, voltei e fiz uma introspeção. Mas eu, quando ia aos corta-matos, eu até era bom e ficava lá à frente, nunca ganhei, mas ficava no pódio ou perto disso, e sem treinar. E porquê é que não dedicar-me à corrida? Portanto, foi alguma coisa que ficou, e o que me levou depois dos 20 anos, em verdade, e até hoje, até aos 57, enverdar por esta modalidade que adorámos os dois. E muita mais gente. Mas ficou alguma coisa, e certamente que nesta moldura humana que está aqui, muitos, quando chegaram a uma idade em que pensem de outra forma que não hoje, também irão reconsiderar e enverdar pelo atletismo também. O Alfredo Pinheiro começa a treinar o António Pinto quando ele já é um atleta formado, já é um atleta conceituado. Não foi um risco muito elevado ou foi um risco bem calculado? É sim, obviamente que foi um risco elevadíssimo. Eu na altura estava a sair da minha formação, tinha terminado há pouco tempo a minha licenciatura, embora sendo opção na área, mas claro, era uma insegurança tal, mas mais por culpa dele do que por minha, porque eu disse que não, mas ele chegou à minha casa, teimoso como é, e é a teimosia dele que o fez e faz ser a pessoa que é, a pessoa magnífica que é, mas quando acha que é assim, tem que ser assim. E ele não saiu de minha casa até eu dizer que sim, que tinha que o treinar. Mas olha que eu não tenho a experiência e tu já tens o nome que tens e o valor que tens, não importa, é a ti que eu quero, não quero mais ninguém, senão desisto do atletismo. Qual é, se eu lhe pedisse para escolher um momento
dessa carreira conjunta de treinador e de atleta, do António Pinto e do Alfredo Pinheiro, qual foi o momento mais significativo? Qual foi a marca, a vitória que deixa recordações mais fundas? É assim, houve muitas, claro. Obviamente, um percurso tão bonito que fizemos, com tantos êxitos a nível nacional, europeu e mundial, tantos êxitos, mas não posso esquecer a vitória em Londres, 97. Foi a primeira maratona que ele fez comigo comercial, portanto já o tinha orientado para Atlanta, para os Jogos Olímpicos. O resultado foi bom, mas enfim, foi 13º. Foi bom, é óbvio que foi bom, mas poderia ser melhor. Ele não se adaptou à umidade, estava muito quente, muito úmido, não se adaptou. Foi um bocadinho assim. Em Londres, porque é que eu digo Londres? 97, porque a certa altura ele tinha a corrida completamente perdida. Ele andou ali, a 6 km do fim estava em 7º lugar, estava com a corrida completamente perdida. Não vou dizer que rezei, não vou dizer que rezei porque não o fiz, mas bateu-me assim um sentimento que aquilo ia mudar. Ia mudar, não sei porquê, mas achei que ia mudar. Eu a vê-lo, vi-o a meio o percurso e depois vi-o mais aos 32 km, vi que ele ia bem, ia com muita força, ia com uma corrida muito cómoda, tal. Depois começou a descolar, apesar de ir com uma corrida cómoda e tal, começou a descolar, a ficar, e em 7º. Não sei porquê, obviamente que ninguém sabe, nem ele, mas também isto é fruto da oportunidade e do momento. E as motivações surgem no local. E ele também teve sorte, nós tivemos sorte, que houve um atleta à frente dele que também não estava tão bem assim. E passou já que passo por que não passar 2? E tinha outro à frente e passou 2, e passou 3, e passou 4, e passou 5, e passou 6 e já não tinha mais ninguém para passar. Uma corrida magnífica. Portanto, depois foi um êxtase enorme. O locutor, portanto, o comentador televisivo, só queria saber, a preocupação dele era quanto é que António Pinto fez nos últimos 5 km, porque ele já ia muito para trás e de repente deu aquele clique e como estava bem, tinha que estar bem, não é? Mas houve ali um momento em que se desiludiu, uma desilusão com qualquer, um desânimo, e ele, pronto, teve um momento menos bom. E de repente voltou à condição de normal, passou lá está, foi esse bocadinho de sorte, que até estou a dizer, pode nem ter sido isso até, mas supomos que sim, porque quando a gente passa à nossa frente e sabemos disso, não é? É sinal que nós vamos melhor e os outros pior e dá-nos um alento extra. Passou e estamos a falar de dos melhores do mundo, claro, não é? Passou outro. E entra na meta com um tempo magnífico para a altura, não é? E um recorde pessoal e uma grande vitória. O Alfredo Pinheiro treinou o António Pinto nos anos 90 e no início destes anos 2000 e agora treina, por exemplo, o Rui Teixeira, que está no Sporting Clube de Portugal. O treinador Alfredo Pinheiro desses anos, do António Pinto, é diferente do atual treinador Alfredo Pinheiro, é que nós estamos a falar de alterações muito significativas na maior parte dos apoios ao treino. São os relógios, não é, que medem tudo e mais alguma coisa, não é, nomeadamente a frequência cardíaca, é os fisiologistas que analisam os lactatos e o Alfredo Pinheiro deixou-se inebriar por esta tecnologia, por este treino mais científico, ou continua a ter um treino mais
mais antigamente. do século passado, digamos assim. Vou-lhe contar uma história que eu conto às vezes e que me deu muita vontade de rir. O professor Manuel Sérgio, uma figura Muito conhecida. muito cómica, irónico, muito divertido, foi meu professor. Ainda estava eu na formação. Obviamente que eu não posso dizer isto porque nem me fica bem, mas vou dizer. Ele na altura também era dirigente do Belenenses e naquele tempo era técnico lá o John Mortimer. E o John Mortimer ia para o campo, ao treino, com um bloco de notas em que tu corres para ali, tu corres para ali, tu deslocas para ali, tu para ali, só com esquemas. Tu para ali, não, nada, era só tática pura. Tu vais para ali, tu desmarcas para ali, tu entras para ali, tu entras para ali. Resumindo, os jogadores não entenderam nada, foi um fracasso. Foi despedido. Entra o Marinho Pérez. Entra o Marinho Pérez, a primeira vez que ele veio para Portugal. O que é que ele faz? Pega num saquinho de bolas às costas, entra pelo campo, cara, você está legal, você está bom, vamos pegar aí na bolinha e tal, faz aí um passinho para ali, e diz o professor Manuel Sérgio, assim, na sua autoridade e no seu conhecimento, foi mesmo assim. Pegava nas bolas às costas, mas nada, só bolas. Um saco de bolas, dava as bolas aos jogadores e tal. No jogo seguinte, uma diferença colossal. O Belenenses começou a jogar bem e a ganhar. Deixaram-se daqueles pormenores táticos, aqueles rigores táticos a ganhar. Outro exemplo, atenção, isto, o que eu digo não é aquilo que eu faço, é? Outro exemplo, no ano de 2000, em Beja, estava lá em estágio muitos, António Pinto, o Eduardo Henriques, o Domingos Castro, o Paulo Guerra, o Dionísio Castro, o Manel Matias, e foi lá fazer os testes de lactato a maior autoridade mundial nessa área, uma professora belga, Veronique Bilat, e fez os testes e a predição dos resultados. E o António Pinto ia fazer Londres e o Domingos Castro ia fazer, eu penso que Roterdão. Também fez. Resumindo, os resultados do Domingos Castro, brilhantes. Estava a treinar muito bem, estava tudo muito bem, os valores deles magníficos. António Pinto, péssimo, não conseguia, a predição dele era de 2h20, uma coisa assim, 2h20 e tal, não estava em condições de nada, de correr nada. Resumindo, chegámos a Londres, António Pinto fez 2:06:36, o recorde europeu ao longo de muitos anos, e o Domingos Castro, da qual eu sou muito amigo, mas naquele ano correu-lhe muito mal. Está respondido. Resultados científicos. Agora, no que me concerne a mim, obviamente que eu acompanhei a evolução dos tempos. E pergunta-me assim, mas então o que é que se passa? Agora sou eu que lhe peço que me faça essa questão. O que é que se passa? Há 20 anos tínhamos 50 atletas de altíssimo nível, ou mais. Hoje em dia temos 5, 6, mas esses 5, 6 abaixo dos 20 daquele tempo. Os treinadores são piores, são melhores, a tecnologia ajuda, não ajuda?
fica a dúvida. Falamos do Alfredo Pinheiro como professor, como treinador e agora como atleta. Continua a treinar, vejo muitas vezes nas provas e invariavelmente acaba por ir ao pódio, nomeadamente ao primeiro lugar no pódio no seu escalão. Como é que é o Alfredo Pinheiro atleta? É um atleta dedicado, treina afincadamente, está muito focado nos resultados ou corre fundamentalmente por prazer? Eu respondo, Alfredo Pinheiro como atleta é um doente, pura e simplesmente, que mesmo lesionado não consegue deixar de correr, treinar. Todos os dias eu tenho que treinar. Corra 100 metros, às vezes só corro 100 metros, outras vezes 5 km, ou 10, ou 15, ou 20, ou o que for. Mas tenho que ir treinar todos os dias. Eu, infelizmente, sofro, entre aspas, de uma doença que não tem nome, mas que tem resultados. Que é, se treinar continuamente 1 mês, 2, tenho que parar. Pronto, não tenho estrutura muscular e tendinosa, principalmente os músculos posteriores da coxa, são os meus desgraçados mesmo, que me limitam constantemente. E então, por exemplo, agora estou lesionado desde fim de outubro, mas tenho treinado todos os dias igual, como posso, pessimamente. Agora, estou convicto que se não tivesse estes problemas constantes, que os tive logo nos 20 anos, quando eu iniciei, 19, 20 anos, eu e o António Pinto, até por acaso falámos disso, brinca muito comigo ainda hoje em dia, lesionado, que é o que estava lá na minha folha lá do professor Vítor, lesionado, Alfredo Pinheiro lesionado, eu estava mais tempo lesionado do que já tinha 19 anos. Portanto, nunca tive capacidades de suportar cargas. Pronto, é a minha natureza. Última questão, estamos aqui neste ecossistema onde temos a correr mais de 2.000 atletas do desporto escolar. O Alfredo Pinheiro tem aí algum campeão em carteira que esteja a preparar neste momento? Não. Já tive muitos aqui, ou já tive vários aqui, este ano, curiosamente, não. Sinceramente não, também me afastei um bocadinho do atletismo, de formação, afastei-me, dediquei muitos anos da minha vida à formação, muitos anos mesmo, sempre isto que fica aqui registado porque é a maior verdade que há, sempre com prejuízo meu, monetário e de tempo. Portanto, nunca recebi um cêntimo que fosse na formação. Nunca quis isso, por opção minha, fazia essa atividade e fiz durante muitos anos por vontade pessoal, gosto pessoal, não tinha que ser remunerado por tal. Nunca quis ser, comprei muita sapatilha para dar aos miúdos, comprei muita camisola, muito calção, dei muito material, dei muitos medicamentos, dei muita coisa e fiz isso com todo o altruísmo. Faria isso hoje igual, mas também chega a um ponto que a gente temos que dar tempo. Alfredo Pinheiro, muito obrigado pela participação neste Free Running especial e espero que recupere rapidamente essa lesão para nós nos encontrarmos aí nas provas. Para começar com outra. Muito obrigado e muito boa tarde. Muito bem.